Olá, patriotas! Tudo bem com vocês? Você vai ver agora um dos momentos mais constrangedores para a Globo News em 2025. Simplesmente convidaram o senador Ciro Nogueira, achando que iriam intimidar o senador por conta da derrota histórica do governo Lula na Câmara. E ele simplesmente passou o trator ao vivo na cara dos jornalistas militantes. A tentativa de mais uma entrevista tendenciosa da Andréa Sadi virou uma aula de realidade política e um recado direto. O Brasil não aguenta mais um governo que só sabe aumentar imposto. E o que mais chocou foi ver jornalistas tentando, de forma disfarçada, culpar o Congresso por não fazer o papel que é do presidente da República. É de cair o queixo. Mas antes de compartilhar a Andréa Sadi levando uma aula de Ciro, quero compartilhar o trecho da Daniela Lima tendo uma crise de histeria ao vivo após a derrota do seu querido desgoverno. Vou começar a explicar para vocês exatamente qual foi o tom das reuniões que Luiz Inácio Lula da Silva teve ontem com integrantes de seu governo, integrantes plural, até altas horas da noite. Eram coisa de 11 horas da noite quando começou a ser possível conversar com os integrantes do primeiro escalão que estavam com o presidente da República. Os ministros de Lula veem o Congresso sabotando claramente 2026, numa aliança da centro-direita com a elite financeira para viabilizar um nome, para tornar a escolha de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, favorito do mercado, como a escolha mais viável para enfrentar o petista em 2026. A avaliação exposta a Lula ontem é a de que o Congresso, de fato, já se provou inconfiável, de que talvez ter devotado tanta confiança, em especial ao presidente da Câmara, tanto que o Valdo vai detalhar isso daqui a pouco, vai falar hoje primeiro com o Davi Alcolumbre, com quem ele tem uma boa relação há anos, para depois falar com o Hugo Mota. Já o Valdo entra nesse assunto. Os ministros disseram, olha, o que eles estão fazendo não é estrangular o orçamento de 2025, implodir o orçamento de 25, eles vão implodir o orçamento de 2026. E o que é que se quer neste ambiente, presidente? Inviabilizar a reeleição desde já. Lula, e aí eu trago um segundo aspecto, dormiu convencido desta tese. Recebeu um telefonema de um de seus líderes no Congresso Nacional. O telefonema era: presidente, o que o senhor quer que eu faça? Pinto para a guerra ou tento acalmar? Lula disse a ele: para mim, basta. Não precisa ofender ninguém, gritar com ninguém, xingar ninguém, mas basta. Não dá para a gente se abaixar tanto a ponto de ficar exposto. Luiz Inácio Lula da Silva foi dormir ontem, como eu disse, consciente de que a base que ele tentou atrair com ministérios para o seu governo já desembarcou. A votação, a derrubada do IOF, não foi um fim em si mesmo. Ela representa, para o petista, até, digo, a noite de ontem, uma ruptura da centro-direita com o projeto de Lula à reeleição. De pautar o IOF sem avisar o governo e impor essa derrota histórica ao governo Lula. Foi um rompimento do Hugo Mota com o governo? Não, André, boa tarde a todos. Eu não vejo dessa forma, André. Isso aí foi a consequência de uma situação que foi criada há cerca de 30 dias atrás, quando o governo, mais uma vez, aumenta a carga tributária do nosso país. E desde aquela época ficou sempre a expectativa do Congresso receber, como contrapartida, um corte de despesas no nosso país. Enfim, e nós chegamos no limite. As lideranças, não foi uma decisão só do Hugo Mota, foi uma decisão do Congresso como um todo, seja os líderes da Câmara, seja os líderes do Senado, o seu presidente do Senado, e de darmos um basta nessa situação que nós não podemos, em hipótese nenhuma mais, aumentar a carga tributária do país a cada 37 dias. Isso é inadmissível, principalmente em um país que tem carga tributária de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Isso é um recado claro que o Congresso Nacional quer dar ao governo federal. Mas por que, na visão do senhor, a minha pergunta é mais em relação ao timing, né? Porque é uma semana de São João, dificilmente a gente vê tanta movimentação no Congresso assim, muito enérgico na semana de São João. Por que nesta semana, na visão do senhor, o Hugo Mota decidiu pautar a derrubada do IOF? O que aconteceu? Acho que porque nessa semana ela chegou no consenso com o Davi. Não adiantava nada a Câmara aprovar sem ter sintonia com o Senado Federal, e foi o que ocorreu.
O senhor falou assim, o que a sociedade quer, que a sociedade quer e o que os parlamentares querem. A gente perguntou sobre cargos. O que exatamente os parlamentares querem do governo, senador? Olha, depende de que governo. Se os parlamentares do PT querem aumentar a estrutura do Estado, mais cargos para a companheirada, assaltar as nossas estatais que estão dando um rombo, como estão dando. Não, estou falando do Agora, Centrão, nós né? da oposição, não, nós queremos que se tenha. Eu te pergunto aqui a vocês, desde que se iniciou esse governo, vocês viram alguma medida de contenção de gastos, de enxugamento da máquina pública, de melhorar a gestão? Nada. Só se fala nesse país de aumentar a estrutura. Nós temos hoje um foco completamente errado. Mas o quanto dessa... A concessão de serviços, de benefícios que não se pensa mais, se orgulha no Brasil, André, de nós termos alguns estados como o meu, fruto de 20 e tantos anos do PT, de termos mais Bolsa Família do que carteira assinada. Isso é uma distorção. O senador e nós temos que mudar essa forma. Só para explicar para o assinante que o senador é do Piauí. Senador, o senhor, eu estou perguntando isso porque a impressão que eu fico é, por exemplo, conversando com muitos parlamentares, é de que há um grande incômodo com essa investigação que está rolando lá no Supremo das emendas. O quanto isso influencia nessa... Eu acho que isso é uma narrativa, André, me perdoe dizer. Eu quero que, se alguém que cometer erros com questão de emenda, que pague. Eu luto dia a dia por transparência. A coisa que eu mais quero é levar mais recursos para o meu estado. Eu gosto quando seja anunciado, meu nome esteja com essas obras que são executadas. Essa questão de falta de transparência, isso me causa espécie. Nós temos que dar total transparência a essa questão. Agora se fala em questão nesse país só se fala em orçamento secreto. Cadê esses 100 anos que o Lula dá de sigilo dessas loucuras que são feitas no Palácio Planalto? Então, só essas situações eu acho que deveria ser proibido, e acho que a imprensa como um todo, a sociedade como um todo, proibir qualquer tipo de sigilo com recurso público no nosso país. Isso deveria ser um objeto de aprovação no Congresso Nacional. E eu tenho certeza que, se o presidente Lula tivesse coragem de fazer isso, o Congresso apoiaria. Meu amigo, que aula! E na cara da Andréa Sadi, ao vivo, o Ciro Nogueira deu o recado que milhões de brasileiros gritam todos os dias. Esse desgoverno quer empurrar aumento de imposto goela abaixo como se o povo fosse gado. E detalhe, o recado não foi só do Hugo Mota, foi de todo o Congresso. E olha o deboche, país de carga tributária de primeiro mundo com serviço de terceiro. É exatamente isso. Pagamos como se fôssemos a Suíça e vivemos como se fôssemos a Venezuela. Aí a militante da Globo ainda tenta insinuar que teve manobra, que foi estranho isso acontecer na semana de São João. Ora, por favor, Sadi, vocês perderam porque não tem apoio nem entre os próprios aliados. Tentem lidar com isso. Pergunto para o senhor, então acho que o Centrão, os partidos de centro, né? Partido de centro, oposição, estão com essa posição, qual eu acho correto, tá? Na hora de olhar cortes. Agora, o senhor não acha que vocês, né? Partidos de centro, partidos de direita, deveriam então, já que o governo não apresenta uma proposta de corte, vocês não deveriam chegar e falar assim, então nós vamos fazer o trabalho que o governo quer? Por uma responsabilidade com o país. Eu sei que essa é uma função do governo, eu entendo que essa é uma função do governo, mas vocês não vão fazer tomar a parte dos senhores? Me perdoe, isso não é função do parlamento, isso é uma função, se nós tivéssemos sido eleitos, se eu ainda continuasse na Casa Civil, pode ter certeza que eu teria coragem de apresentar qualquer tipo de corte, por mais impopular que seja. Isso é função do governo. Agora o governo quer que o Congresso corte para ele gastar. Isso não tem sentido. Isso aí, em nenhum país do mundo, isso pode ser operacionalizado. O que tem que haver é se ter responsabilidade, o presidente assumir a sua função de governar, botar na cabeça que ele foi eleito presidente para assumir os problemas e as soluções do país. E apresentar e sentar conosco para a gente discutir quanto de gasto. Senador, por exemplo, vocês não poderiam sugerir um corte de 10% nas emendas parlamentares? Podemos. Eu acho que nós temos que fazer um corte linear de todas as despesas no país. É de emendas parlamentares, é despesa do Legislativo, é despesa do Judiciário, que são absurdas, é despesa dessa quantidade de ministérios absurdos para acompanhar e, principalmente, proteger as nossas estatais que estão dando o maior rombo da nossa história. Senador, a questão dos supersalários, o senhor, eu sei que o senhor é contra. A questão do supersalário. Eu cobro todo dia. O senhor cobra.
mas colegas do senhor, de partidos de centro, de partidos da direita, não aprovam essa medida. O senhor sabe disso, não aprovam essa medida. Aprovado, se for colocado, nós cobramos... Mas já foi colocado, senador. Se for colocado, cobramos lá na CCJ todo dia que o relator entregue esse relatório, que a gente vote uma vez por outro. Agora, esse país hoje, infelizmente, é sequestrado pelas corporações que tem esse lobby absurdo, não parece? Nós teremos que votar essa questão de ser a prioridade número 1 no Congresso, essa questão de supersalário no país. Então, eu acho que as pessoas nós temos que exigir, isso devia ser uma campanha número 1 também da própria mídia de cobrar que isso seja votado. Mas hoje, no momento em que o Congresso tem tanto poder, e tem poder realmente, né, por conta das emendas, tem muito poder, não está na hora do Congresso também assumir um pouco de responsabilidade no trato das questões fiscais? O senhor não acha isso? Não eu só acho que já vetando... passou da hora, mas nós temos que sentar isso como um todo. Não pode ser uma decisão do Congresso. Quem foi eleito foi o Lula, não foi o Bolsonaro. Eu certeza que se fosse o Bolsonaro, nós estaríamos tomando essas atitudes. Que vergonha alheia. É impressionante como esses jornalistas da Globo News perderam totalmente a noção do papel de um governo. Estão querendo empurrar para o Congresso o trabalho que o Lula deveria estar fazendo. Cortar gastos, gerir o país, fazer escolhas difíceis. Mas não. O governo só quer saber de gastar, criar ministério, ampliar estatais, aumentar imposto e jogar a bomba na mão dos outros. E Ciro foi direto no ponto. Se eu ainda fosse ministro, teria coragem de cortar. Coisa que falta nesse governo frouxo. E ainda propôs corte até nas próprias emendas parlamentares. Ou seja, ele não foge da responsabilidade. Ah, e sobre os super salários? Ele cobrou sim. Mas cobrou também a covardia do Congresso e o silêncio da mídia. Cadê a campanha da Globo para acabar com os privilégios? Sumiu, né? Agora segura porque o terceiro bloco vem com um tapa de realidade que vai incomodar muita gente. Essa frase que eu tinha ouvido hoje mais cedo também de outros líderes do Centrão, que o presidente Lula é um chefe de Estado, não é um chefe de governo, e tem gente defendendo retomar a pauta do semipresidencialismo. O senhor acha que isso tem ambiente? Como é que o senhor vê isso hoje no Congresso Nacional? Não é fácil, né? A população não vai perder. Eu sou a pessoa mais parlamentarista que existe, mas a população não vai abrir mão do seu direito de escolher o seu presidente da República, né? Acontece que nós temos um problema grave, porque temos a eleição do Congresso no primeiro turno, e foi eleito 2/3 de deputados com a visão de centro-direita. E depois elegemos um presidente de esquerda, que veio fora do seu tempo, né? Eu comparo muito a volta do presidente Lula com a volta do Getúlio, quando veio completamente desatualizado, um homem que está fora do tempo, que não sabe, é um homem que pensa ainda de se comunicar com a população com a rede de rádio e televisão. Então, é outra época, né? Simplesmente humilhou. A Andréia veio com aquele tom malicioso tentando colar no Centrão a imagem de que só querem cargos e Ciro devolveu com um espelho na cara do governo. Assaltar as estatais, é isso que está acontecendo. Lula loteou tudo, inchou ministérios, aparelhou as estatais de novo e querem chamar isso de gestão? Isso é projeto de poder, não é governo. E aí vem o tapa final. Mais Bolsa Família do que carteira assinada. Isso é o legado do PT no Piauí. Miséria institucionalizada, dependência estatal virou motivo de orgulho. E quando a Sadi tenta jogar com aquele papinho das investigações no STF, o Ciro desarma tudo. Pede transparência, cobra fim do sigilo. E ainda joga na cara. Cadê os 100 anos de sigilo das loucuras no Planalto que ninguém da mídia questiona? Esse bloco, meus amigos, foi uma verdadeira aula de como se desmonta uma narrativa ao vivo. E o próximo é ainda melhor. Sobre a questão do corte de gastos, acho que ficou bem claro a sua visão em relação à necessidade de não aumentar mais impostos, mas o Parlamento brasileiro ele tem entre as suas funções propor soluções, né? Onde é que o senhor vê espaço efetivamente para cortar gastos de maneira rápida, de maneira célere e mesmo para fazer reformas estruturantes, porque me parece que a gente tem um problema de crescimento das despesas obrigatórias que vão asfixiando aí o orçamento do governo. Eu acho que, primeiro, blindar as nossas estatais desse prejuízo absurdo que está dando, que quem vai pagar é o contribuinte. Segundo, ter um corte linear de isenções no nosso país, passa de desoneração, essa situação, tem que ter um corte linear.
Isso aí nós viremos fazer uma justiça muito maior do que ficarmos remendando a cada 37 dias